Banheira do Gugu, Eliana, TV Colosso, Mamonas Assassinas, Melocoton, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Os anos 90 estão de volta. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Hoje nós vamos estar falando diretamente dos anos 90, do mundo qual, não sei se a gente pode falar isso, mas a gente é um pouquinho mais feliz, sabe? Não temos problemas de hoje em dia das redes sociais. Mas a gente vai falar de uma incrível publicação que a Panini está trazendo e que, cara, os saudosistas é muito bom. Para a garotada que quer conhecer o herói também é interessante. Mas, como eu disse, era bem mais melhor. Desculpa, perdão, professor de português. Era bem melhor na década de 90. Mas eu estou falando nada mais nada menos que Spawn! Sim, meu povo, vamos estar falando sobre Spawn, essa incrível publicação que era para ter chegado em abril, depois passou para maio e chegou no primeiro de junho. Vamos estar falando sobre essa publicação, só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo, olha, por favor se inscreva, sempre fica à vontade. Meu muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Anos 90, meus amigos. Quem já foi adolescente dos anos 90 vai saber muito bem essa abertura, dessas coisas que a gente foi falando, né? Que eram marcantes nos anos 90 pra gente. Eu, sinceramente, adorava cada uma delas. Enfim, mas vamos falar hoje sobre quadrinhos, e especialmente quadrinhos dos anos 90. Quando foi anunciada a questão da criação da Image, ou Image, pela revista Herói, sempre chamou muita atenção os heróis, as publicações, e cara, quando chegou, aterrissou pela editora Abril, Spawn, cara, foi uma coqueluche mesmo. É uma incrível publicação que foi trazida da edição 1 até a edição 150, com um detalhe que não havia a história de número 10, por conta do processo que o David Sims moveu contra o McFarlane e meio que, tipo assim, suspendeu a publicação de número 10. Eu lembro até que na época que tinha gente que tinha comprado a edição 10, na saudosa época que o dólar era 1 para 1. Você consegue imaginar? O real custava exatamente $1. Rapaz, era festa. Foi o momento que a gente teve contato com as edições americanas, os cards, pelo menos esse era o meu mundo. E, gente, foi uma festa danada. E, cara, Spawn era quando os criadores, os principais desenhos da Marvel saiu para fundar a Image, cada um tinha o seu projeto. O Todd McFarlane tinha o seu, que era justamente o Soldado do Inferno, Spawn. Cara, é uma publicação que eu posso dizer com total segurança. Lendo essa história, era mais legal também nos anos 90, mas eu posso afirmar uma coisa: ela é um crescente, vai aumentando, com o passar do tempo, você vai vendo que as histórias vão ficando mais elaboradas. O Todd McFarlane vai dando espaço para outros autores para que possam escrever sobre o herói. Então, assim, tem seu valor, e claro que tem coisas dos anos 90 que não sei se salvariam tanto. Só pega mesmo a galera pela questão do saudosismo. Por exemplo, Darkness. Eu peguei pelo saudosismo por ter lido na época e, cara, mas foi só na época mesmo, porque, sinceramente, não era uma grande história, assim, né? Tanto que eu revi, tem coisas no roteiro que, assim, nossa, que coisa mais anos 90, mas enfim, é isso. Mas é saudosismo e é bom. A arte do McFarlane, do Silvestre, é muito boa. E a arte do McFarlane é maravilhosa. Cara, se não é tão ruim assim, se você não acha que não é tão boa assim, basta pensar que quando a Panini já lançou várias publicações do Homem-Aranha do McFarlane, sempre foi um sucesso. E é difícil você encontrar essas publicações hoje em dia. Então, quando vem a ideia de trazer esse material para cá, pela Panini, é uma festa. Sinceramente, pensa muito para a garotada nova conhecer esses super-heróis e para nós, os mais experientes, revisitar esse grande herói. De qualquer forma, vamos estar conferindo como é que está aqui dentro as 7 publicações, que é uma coisa bem curiosa também, para quem viveu sabe muito bem o que eu estou falando. A Abril, ela publicou exatamente
uma história por mês. Era uma história por mês, às vezes chegava a ser quinzenal, mas era uma história praticamente por mês. E cara, aqui a Panini está lançando mensalmente cerca de 7 histórias por mês. Então, cara, tá valendo a pena, cara, você colecionar hoje Spawn. É claro que a tendência vai ser aumentar o preço e aí cair naquela questão do orçamento, né? A primeira publicação que está custando R$19,90, a segunda é R$39,90, prem. É R$34,90. E a terceira e diante, R$44,90. Claro que vai ter em breve a saga do clone, que também vai chamar muita atenção, porque ela vai sair de um formato mais organizado, não é porque na época saía em 2 revistas, a Teia do Aranha e a revista do Homem-Aranha, e vai sair num formato mais assim contido, o formato saga, né, só com mais páginas, porque a saga saía com 144 páginas, a saga do clone vai sair com 176. Então, cara, é assim, vai sair dessa forma. De qualquer forma, eu digo a vocês, vai ser um grande questionamento quando a gente botar na balança a questão do preço. O que você vai preferir pegar? O Spawn ou a saga do clone? Fica o questionamento. De qualquer forma, vamos mostrar aqui como é que está aqui o interior. E aí sim a gente começa a conversar mais um pouquinho. Então, virando a câmera para a gente conversar mais um pouco. Rapidinho. Vamos lá. Vamos começar aqui com essa ediçãozinha bonita. Linda, cara. Linda. Gostei do trabalho gráfico aqui que eles trouxeram pro Spawn. É uma coleção muito bonita. Olha o detalhe com relação... Para lombadeiro vai ficar maluco com isso aqui, cara, porque é muito bem feito. Muito bem feito. Aqui o informativo deles, né? Olha, o segundo número é tanto. O terceiro para frente é tanto. Aqui eles informam que tá aqui, ó. Vai ser de 1 a 100. Ao todo serão 15 volumes. É claro que o sucesso pode ser que eles aumentem para mais. Então, assim, a ideia é que eles tragam tudo do Spawn. Então, bora lá. Roteiro e arte de McFarlane, né? McFarlane. Aí, cores: Steve Olive, Ruben Hood e Oli Optics. A capa aqui, no caso, é Capullo. Bacana. Vamos lá. Então, a galera aqui, ó. Perdão. Produção editorial: Heroica Studio. Leandro Luigi Del Manto foi o editor, tradutor e letrista. E Magno Franca, o seu revisor. Valeu, galera. Obrigado. O trabalho de vocês é incrível. Parabéns, parabéns, parabéns. Cara, uma coisa bem curiosa é que essa publicação deve ter uma lógica quando ela foi lançada, porque sempre traz, ó, o começo, ó. Eu dedico essa aqui a Jack Kirby, né? Bacana, cara, porque a galera da Image foi muito padawan dessa galera que foi pisoteada pela Marvel. Afinal de contas, a ideia deles saírem da Marvel foi ver o que aconteceu com os grandes criadores, como Jack Kirby, entre outros. Ele fala assim, não, com a gente, por isso que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Isso é bom. Foi muito bom o que aconteceu. E tá certo. Sabe, o Stan Lee deixar de ser aquele cabeção, achar que cria tudo. Claro, com certeza. Enfim, vamos lá. Gente, você não entende muito bem o que está acontecendo. E aí sempre você vai ter a questão do noticiário. Bom, vamos lá, 1987, né? Mais ou menos o que está acontecendo. Uma coisa curiosa é que sempre esse senhorzinho, ele sempre é o cara que parece aqueles caras de telejornal de munducão, sabe? De violência, né? Aqui é a violência, tipo o Ratinho, essas coisas. Ele tá sempre, acho que ele é um pouco polêmico, ele sempre tá mudando de emissora, né? Aí tem um pequeno recordatório de tudo que está acontecendo, né? Quem é esse cara, o Jason, né? O Al Simmons, o país o qual jurou defender, alguém o traiu, sua morte, a sua esposa, o acordo, né? Então, alguma coisa nesse meio aconteceu em 1987 para chegar exatamente em 1992. Exatamente o surgimento desse carinha que a gente não entende muito bem que é, mas ele tem um visual fantástico, fantástico. Cara, alguma coisa está acontecendo nas ruas de Nova York e você tem essa dupla de detetives que sempre tá investigando o que está acontecendo, né? E aí, pô, isso aqui parece meio um pouco de Robocop, não tem uma moça que vai ser atacada nas ruas e chega o Spawn e a defende, né? Bacana, vai de porrada.
em violador, cara, porque um cara desse tem que meio que se ferrar na vida. Enfim, em momento que ela consegue salvar, ele começa tendo esses flashes do seu passado, porque ele vai relembrando o momento que ele foi enterrado vivo, ele foi enterrado, o momento que ele morreu, alguma coisa aconteceu com sua vida e você não entende muito o que está acontecendo. Ó, como o negócio do noticiário, não? Ele está aqui nessa 2 Today, né? E aqui você vê que ele é a mesma emissora, mas ele muda, tem hora que ele muda de canal. E aí você não vê o que você está acontecendo, que criatura é essa, de onde é que ele veio, e de repente você percebe que tem um relógio contando de trás para frente. Tudo isso, é claro, com a risada maléfica de um ser demoníaco chamado Malebolgia. Você não entende nada do que está acontecendo, mas em breve vai entender lá na frente. Galera, eu não quero causar polêmica, mas sei lá, esse Malebolgia aqui que vocês estão vendo, não é um pouquinho parecido com o Mephisto, né? E seu filho, o Coração Negro, que quer provar seu valor ao seu pai. Então, assim, dizer que tem coisas que se assemelham, não vou dizer que tem, né? Agora, claro, é o famoso copia, mas mas não imita, né? Enfim, é isso aqui que vocês entenderam que eu queria falar. Olha que arte linda, né? Arte original preto e branco do Spawn. E aí vamos ver essa criaturinha assim, maléfica, que você não entende muito bem, que é o chamado Violador. Cara, quem assistiu ao filme dos anos 90, o cara que faz o Violador no filme, a maquiagem dele é perfeita, cara. Cara, se tem uma coisa que talvez o filme tenha seu valor, é a questão de quão bem feitos são a questão da maquiagem, do tudo. Mas é claro que o filme não foi aquilo tudo que se dizia, né? Enfim, e aí você sabe que o cara se chama Spawn, assim como o palhaço violador é o que se refere a ele. E esse violador tá começando a causar o terror, matando os chefões do crime, né? E aí você não entende o que está acontecendo. Olha, o cara mudou de emissora. Você não entende o que está acontecendo. De repente ele vai testar os poderes dele e descobre ele no primeiro momento qual ele usa os poderes de forma ampla, ele se transforma num cara branco. E ele não é branco, ele é um cara negro, mas aí ele tá aprendendo a usar os poderes. Enfim, ele vai usar isso de alguma forma para tentar ir atrás do seu passado, porque ele quer descobrir o que foi que aconteceu com ele. E aí, ao mesmo tempo, novamente, o violador que só causando os crimes. E aí, quando ele está usando os poderes, ele tem os vislumbres do seu passado. Você tem o Jason Wynn, que é o chefe dele, que foi responsável pela sua morte, o qual ele o traiu. Quem faz o Jason Wynn no cinema é o Marty Sheen, o pai do Charlie Sheen. Enfim. E aí ele vai indo, ele tem o seu primeiro contato com um violador, o qual tenta explicar o que é que ele veio fazer na Terra, né? Porque afinal de contas, alguma coisa ele fez e ele vai fazer ele entender de qualquer jeito. Cara, é muito engraçado porque o Malebolgia só tá olhando os filhos dele, tentando entender, dando um mistério sobre o que está acontecendo. E ele vai atrás do passado dele. E ele descobre... Cara, uma coisa muito curiosa é que o Al Simmons, né, o Spawn, ele é um cara que simplesmente é um ateu. E é um cara que simplesmente matava em nome do país. E hoje ele tá vindo atrás dos caras que simplesmente são escrotos. Esse cara que tá tentando assediar a secretária dele. Ele fala assim, tu não tá pagando pensão alimentícia, né, velho? No Brasil, aqui da cadeia, mas eu causo morte, meu chapa. E aí diz, paga a pensão, senão você nunca vai receber a pólice seguro. E aí o Malebolgia achou divertido. Que divertido, achou ele tão lindo que ele adoro. E aí ele vai atrás da mulher dele, descobre que a mulher se passou de 1987 até 1992, passou-se 5 anos de sua morte. E ele descobre que a sua mulher casou-se com o seu melhor amigo e eles têm uma filha. E cara, ele tá putaço, pé da vida com essa situação toda. E o cara vai ter sempre aquela questão da briga, né? Ele descobre que o Spawn não pode morrer e vai rolar o maior arranca-pau entre eles dois. Vai briga pra lá, briga pra cá, vou arrancar um pedaço, vou arrancar outro.
E no final das contas aparece uma alegogia para explicar todo o plano dele. O Spawn foi enviado para a Terra para poder recrutar várias pessoas para, claro, do perfil da alegogia, para poder formar seu exército de Spawn, a fim de combater os céus. O céu, no caso, desculpa. E aí, cara, tem toda a questão dele de proteção. Olha, eu vou lhe dar um braço, não vou gastar o poder não, tá aqui um bracinho novo. E o povo de uma alegogia querendo, rapaz, eu fui furado aqui, arrancaram meu braço, vai me ajudar não? Você vai ficar sem poderes, vai ficar nessa forma, grotesca, que é esse palhaço demoníaco. Olha o detalhe importante, olha esse izinho aqui de image, curioso. E claro, um detalhe importante, explicando pra gente o universo que eles estão, o Savage Dragon aparece na televisão, eles vão falando do Young Blood. Então assim, não é um universo isolado, eles sabem que um existe no outro, mas... detalhe importante que eu deixei passar, desculpa. Aqui na quarta edição, ele dedicou essa história ao Joe Shuster. Toda a história ele dedica sempre a um autor das antigas. Bem curioso isso, cara. Essa aqui ele dedicou ao Jerry Robinson. Então bora lá, continuando. Nessa ele dedicou ao Will Eisner. Ó, bacana, cara. Essa história é sinistra, porque esse cara é o Billy Kincaid, que aqueles caras que matam a torto e direito, aqueles psicopatas, ataca criança, esse desgraçado. E cara, ele tá saindo pro bom comportamento, porque afinal de contas ele se curou do seu mal. Claro. Enfim, de qualquer forma, ele volta ativa, né, dos seus pecados. Ele começa pegando criancinhas e claro, olha o que ele faz. E com medo, e o pior, o cara se veste de mulher, cara. Que desgraça, velho, que desgraça. E de qualquer forma, no momento que tá havendo uma perseguição, a polícia passa por cima de um grupo de mendigos, acaba pegando um deles, né? E o cara revoltado, pô, é isso que, olha o que acontece, um da gente morre e um assassino de crianças fica solto. Isso chama a atenção do Spawn, porque, cara, esse cara vai estar vivo, ele vai fazer, ele de alguma forma, no passado, ele foi recrutado para pegar esse cara, levar à justiça, né? Só que agora ele tem a chance de fazer justiça de verdade. Quem vai se lembrar? Alguém já jogou o jogo do Spawn? Esse jogo exatamente era um tipo sequência, bater e ir, né? Não sei como é que é o nome disso, mas de qualquer forma havia o jogo do Spawn, eu só joguei no Super NES. Não sei se havia outra plataforma, se havia Mega Drive. Enfim, o Spawn vai fazer uma visitinha e vai fazer com que ele se arrependa um pouquinho dos seus pecados. Não vou mostrar porque é um pouquinho pesadinho. E aí vamos para a parte 6 e 7. A primeira é dedicada ao Stan Lee. Eu acho que não merecia muito isso não, mas tudo bem. Eram amigos, né? O McFarlane. Cara, basicamente os caras contratam, os mafiosos contratam um assassino para dar cabo da vida do Spawn, porque afinal de contas o violador matou vários mafiosos e acha que é o Spawn, e com isso o cara ele vai ter que procurar dar cabo da vida do Spawn. E gente, e esse cara é chamado o Chacina. É uma história do qual eles vai ter um pega pra capar, mas tem visualmente é muito incrível, cara, porque termina a história entendendo que para não gastar os poderes, porque se ele usar os poderes demais, ele acaba tendo uma segunda morte. Ele vai atrás do que ele sabe fazer melhor, no caso pegar uns trabucões. E engraçado que o McFarlane dedica essa história aqui ao Rob Liefeld, justamente porque, olha só, é uma coisa meio estilo, a cara dele, né? Usar uns trabucos esquisitos, cheio de pochete. É Liefeld na cabeça aos fins. E, é claro, vai ter um embate entre eles dois, do qual não dá para saber muito o que vai acontecer, porque eu não vou contar esse detalhe. De qualquer forma, eu quero mostrar aqui o finalzinho. Eu já tinha mostrado antes, mas volto a repetir. Olha a página de extra. Isso sim é uma coisa bacana de se visualizar. Muito legal, cara. Tinha um pôster na primeira edição. Eu não sei se era... Acho que era esse pôster aqui. Era um pôster no formato A3. E tinha essa imagem.
Incrível, né, gente? Então, assim, aqui termina Spawn número 1. E é isso, meu povo. Tá aqui, publicação maravilhosa, essa em minhas mãos. Aguardando agora chegar ao número 2, né? Porque afinal de contas, primeiro, o preço está convidativo, e segundo, porque eu quero ver justamente a edição 10 publicada aqui. Eu lembro que na época, quando a gente estava acompanhando a Spawn, havia esse estranhamento que foi proibida aqui no Brasil por conta do processo do David Sim, por conta do uso indevido de um personagem que do autor em cima do McFarlane. Então, mas é claro que hoje foi resolvido, vai ser finalmente publicado pela primeira vez no Brasil, então é uma coisa inédita. Quero pegar essas duas primeiras histórias, e aí vem a questão, como é que vai ser depois? Eu quero ter a saga do clone. É uma história muito boa do Homem-Aranha? Cara, é uma história, assim, não é das melhores, mas é mais saudosa porque envolveu dois títulos da época da Editora Abril, que era a Teia do Aranha e a revista do Homem-Aranha. Se arrastou, fez uma barriga, mas enfim, teve um fim, e agora nós vamos conferir na íntegra, num formato bem bacana. Então, de qualquer forma, meu povo, eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!